Bom dia, gente. Hoje a nossa monitoria está sendo gravada posteriormente, tá bom? Mas é o mesmo assunto da monitoria que a gente teve ao vivo. Vamos começar então a falar de potenciação, que está muito relacionado com a radiação que a gente viu semana passada. Eu queria começar aqui com potenciação. A gente sempre lembra que é um número elevado a outro número. O que significa isso? Esse número que está na base, ele vai estar sendo multiplicado pelo número de vezes que tá aqui na elevação. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, então foi o 2 multiplicado por 2 duas vezes, certo? Isso aqui vai dar 4. Ok, agora pensando na aula passada, a gente tem aqui raiz de 4, raiz quadrada de 4. Outra forma de escrever raiz quadrada de 4, ou raiz quadrada de 4, seria raiz quadrada de 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, certo? E lembrando da semana passada também, a gente lembra que uma forma de escrever raiz sem ser colocando a raiz é fazendo aquilo que a gente fala de colocar quem tá por dentro, tá por cima, e quem tá por baixo, ou quem tá por fora, tá por baixo. Então, a gente chega à conclusão que escrever raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que escrever raiz ao quadrada de 2 ao quadrado. E quando a gente coloca em potenciação, fica 2 elevado a 2 sobre 2. Só que 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1, certo? Então, a gente chega no mesmo resultado, tá bom? Agora, vamos ver aqui uma das propriedades de potências. Quando a gente tem um número que está na mesma base, voltando aqui ao que eu estava falando anteriormente. Quando a gente tem duas bases iguais e eles têm expoentes diferentes, ou podem ser iguais também, tanto faz. Mas como é que a gente faria essa conta? Bom, para quem não sabe, a gente pode escrever também de outra forma. Olha só, 3 ao cubo. 3 ao cubo não é a mesma coisa que escrever 3 vezes 3 vezes 3, correto? E 3 elevado a 5 não é a mesma coisa que escrever 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, certo? Então, a gente chega aqui, que ó, o 3 está sendo multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Ou seja, eu tenho aqui 3 elevado a 8, perfeito? Então, o que a gente descobre com isso é que tem uma propriedade de somar os expoentes. Então, como é que a gente poderia escrever essa propriedade? Eu tenho o número A elevado a B vezes um outro número com a base A elevado a C. Então, isso é a mesma coisa que escrever A elevado a B mais C. Certo? Aqui, 3 elevado a 3, seria o cubo, vezes 3 elevado a 5. 3 mais 5 dá 8. Ok? Então, tá. E agora, para esse número aqui, como que a gente poderia escrever? Outra forma de escrever seria, ó, 2 ao quarto. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Dividido por 2 vezes 2. Só que se o 2 está multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar ele, certo? Então, ó, cancela aqui, cancela aqui. Cancela aqui com aqui. Eu vou chegar à conclusão de que isso aqui
vai dar 4. Que vai ser 2 vezes 2. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Então, quando eu vejo aqui, isso seria a mesma coisa que escrever 2 elevado a 4 menos 2. E isso vai dar 2 ao quadrado. Ó, para ficar mais claro. Em cima a gente não tem 2 a quarta. Olha aqui em cima. E embaixo a gente tem 2 ao quadrado, certo? Isso é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 4 menos 2. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tá bom? Agora vamos para mais um exemplo. 5 elevado a 3 elevado ao quadrado. Tá. Vamos lembrar que qualquer número, um número x ao quadrado, o que significa isso? Que é x vezes x, certo? Então, 5 elevado ao cubo ao quadrado é 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. E agora, lembrando daquela propriedade que a gente viu lá em cima, como é que a gente faria para descobrir esse número? A gente soma os expoentes. Então, 5 elevado a 3 mais 3. E isso vai dar 5 elevado a 6. Correto? Agora, vamos para o exemplo de baixo. 5 elevado a 4 é elevado à sétima. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. A gente tem 5 elevado a 4 sendo multiplicado 7 vezes. Vou escrever aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora, o que eu faria seria somar todos esses 4. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Só que aí eu vou ter 7 4, certo? Então, não seria a mesma coisa que eu escrever 5 elevado a 4 vezes 7? Porque eu estou fazendo 5 elevado a 4 mais 4. Tudo isso aqui 7 vezes, certo? Então, isso aqui é outra propriedade que a gente descobre das potências. E quando a gente tem um número A elevado a B, que está elevado a C, isso é a mesma coisa que eu escrever A elevado a B vezes C. Tá bom? Agora eu quero fazer um exercício de lógica. Vamos ver aqui. 2 elevado a 1 é quanto? 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E isso me dá 8. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar 16. Ok. Certo? Então, que conta que eu fiz para chegar do 2 ao 4? Eu fiz vezes 2, certo? Daí 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá bom. Agora pensando no contrário. Eu quero chegar do 16 para o 8. Que conta que eu fiz? Eu dividi por 2, certo? Então, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2? Ah, eu chego à conclusão que é 1. Então, quando eu tenho um número que está elevado a zero, ele sempre vai ser 1. Tá bom? Então, vamos anotar aqui. A elevado a zero é igual a 1. Quando vocês não lembrarem, tenta fazer qual que é o número que elevado a zero. Faz essa continha
Acho que ajuda um pouquinho a lembrar. Agora vamos escrever outro tipo de potenciação. 7 elevado a menos 1. 7 elevado a menos 1 seria a mesma coisa que escrever 7 elevado a 0 sobre 7 elevado a 1. Por que isso? Porque 7 elevado a 0, quando tem um número dividindo o outro com a mesma base, isso é a mesma coisa que escrever 7 elevado a 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, isso é escrever a mesma coisa. Só que 7 elevado a 0 não é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre 7. Perfeito? Então, tá. Então, agora vamos tentar fazer esse outro exemplo aqui. 7 elevado a menos 2. 7 elevado a menos 2, eu posso escrever 7 elevado a 0 sobre, que é 1, e 7 elevado a menos 2. E aqui embaixo vai ser 2. Por quê? 7 elevado a 0 dividido por 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado a 0 menos 2. E isso vai me dar 7 elevado a menos 2. Tá bom, mas agora a gente precisa escrever isso em forma de fração. Então, outra forma de escrever seria 1 elevado a 7 ao quadrado. Por quê? 7 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Perfeito? Então, tá. Agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. 8 elevado a 1 terço. Se você lembrar da aula da semana passada, a gente lembra que quando tem um número com uma potência elevado a um expoente, que é uma fração, a gente pode escrever em forma de raiz. Só que essa raiz, ela não é só colocar o número aqui dentro. A gente tem aquela regrinha, que quando tem essa fração, o numerador fica dentro e o denominador fica do lado de fora. Então, isso é a mesma coisa que eu falar que é a raiz cúbica de 8. Tá certo? E qual que é a raiz cúbica de 8? Outra forma de escrever 8. Eu não poderia escrever 4 vezes 2? Poderia. E 2 vezes 2 vezes 2? Também. Aqui nesse caso, o 2 está se repetindo 3 vezes. Então, eu lembro que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, outra forma de escrever isso seria raiz de 2 elevado ao cubo na raiz cúbica. E isso vai ser a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3 sobre 3. Quem está por cima está por dentro. Quem está por fora está por baixo. 3 sobre 3 dá 1. Então, 2 elevado a 1. Que é a mesma coisa que 2. Agora, vamos ver este exemplo aqui. 13 elevado a 2 sobre 5. Quem está por cima está por dentro. Então, vou escrever 13 elevado ao quadrado. Vou fazer a raiz. Quem está por baixo está por fora. Então, vai ser a raiz quinta. E isso é outra forma de se escrever o mesmo número. Bom, gente, isso foi o conteúdo de hoje. É bem simples. Eu espero que vocês consigam tirar algumas dúvidas que vocês têm a respeito da matéria. E vai ficar por isso.
tá bom? Até mais!